Bom, pessoal, dando continuidade à nossa aula, nesse segundo bloco eu vou falar detalhadamente do processo químico da fotossíntese. Mas na verdade eu não vou falar tão detalhado assim, tá ok? Eu vou fazer um resumo desse processo químico da fotossíntese. No entanto, se vocês olharem nas suas apostilas, nos livros didáticos que vocês utilizam para estudar biologia, vocês vão ver que o processo de fotossíntese ele é um processo bem longo, bem complexo, tá ok? Mas isso não é muito cobrado no vestibular. Como eu falei para vocês, o que vai aparecer mais no vestibular é o que a gente viu na primeira parte da nossa aula. O ponto de compensação fótica, a relação da fotossíntese com a respiração, os fatores que limitam a fotossíntese, de onde que vem o oxigênio da reação da fotossíntese, da água ou do CO2, enfim. São essas relações que o vestibular comumente vai cobrar de vocês. No entanto, pode aparecer em algum vestibular mais exigente alguma questão relacionada às etapas da fotossíntese, tá ok? Então eu fiz aqui de uma forma bem resumida, tá? Isso aqui é bem resumido mesmo, tá ok? Não levem isso como a teoria dessa aula, porque isso aqui está bem resumido. Se vocês quiserem ver algo mais completo, peguem o material didático que vocês utilizam para estudar e deem uma olhadinha na parte de fotossíntese. Aqui eu vou explicar bem resumidamente e aqui no final, para fechar a aula, a gente cria esse resuminho juntos, beleza? Da fotossíntese, das etapas da fotossíntese. Então, pessoal, resumindo, as etapas da fotossíntese, a gente pode dividi-las em duas etapas. Então, a fotossíntese tem a etapa clara da fotossíntese e a etapa escura. Ou seja, o que acontece? Qual que é a diferença? A etapa clara, ela só acontece na presença de luz, ela é dependente de luz. A etapa escura, ela não é dependente de luz, então ela ocorre tanto na fase clara quanto na fase escura. Tá? Então o que a gente quer dizer com isso? Durante o dia, praticamente vai ocorrer as duas etapas, tanto a fase clara quanto a fase escura. No entanto, durante a noite, somente a fase escura vai acontecer da fotossíntese. Por quê? Porque a fase clara é dependente de luz, beleza? Mas vamos entender um pouquinho melhor isso. Então, nós falamos que a fotossíntese acontece por quê? Porque existe um pigmento na planta chamado de clorofila, que é esse pontinho verde que eu coloquei aqui. Então, o que acontece? Quando a clorofila recebe luz, a molécula vai se agitar, ela vai receber muita energia, então ela se agita e ela libera elétron, tá ok? Então ao receber luz, essa molécula se agita e libera elétron. Esse elétron vai ser aproveitado nas reações químicas da fotossíntese e vai produzir ATP. Beleza? Até aqui? Tranquilo? Então a molécula se excita, libera elétron que vai formar ATP. No entanto, a clorofila, por ter liberado um elétron, ela ficou com um espaço na sua molécula. Ela liberou uma parte dela, ela liberou elétrons dela. Então ela ficou o quê? Ela fica instável, tá? Tá com espaço naquela molécula, precisa ser preenchido novamente. Então o que acontece na reação da fotossíntese? Vai então pegar a água presente no ambiente, tá? Então a gente tem a água aqui como reagente da fotossíntese, tá? Então aqui a gente tem nossa equação geral, que tem como reagente a água e o CO2. Então agora, a água presente ali no ambiente, por conta da luz, ela vai ser quebrada, tá? É o que a gente chama de fotólise da água, vai ser quebrada e vai liberar um elétron que vai ser preenchido na minha molécula da clorofila, tá ok? Então o elétron que foi liberado pela fotólise da água, ele vai preencher o espaço que estava ali na clorofila, tá ok? E aí a clorofila volta a ficar estável. Nesse processo de quebra da água, vai ocorrer o quê? A liberação do oxigênio. Como a gente viu na nossa primeira lousa dessa aula, que eu falei que o oxigênio da fotossíntese ele é proveniente da água. Tá? Ou seja, nessa etapa, na etapa clara da fotossíntese, por que é clara? Porque ela depende da luz, ocorre o quê? A quebra da água, que vai liberar um elétron para estabilizar a molécula da clorofila, e nessa quebra também libera o oxigênio. Tá? Então, nesse processo, sobrou hidrogênio, que vai ser capturado por um NADPH, e ficou aqui o ATP que foi produzido por essa liberação de elétron da clorofila. ATP e NADPH vão ser utilizados na minha fase escura da fotossíntese. Escura por quê? Porque não depende da luz. Não significa que ela só acontece no escuro, ela acontece também durante o dia, tá? Então ela acontece tanto de dia quanto à noite, beleza? O que acontece? Eu pego aqui, então, o meu segundo reagente da fotossíntese, que é o CO2. Então, ele vai estar presente lá no meu ambiente.
Eu pego esse CO2 junto com o ATP e NADPH e eu produzo o quê? Eu produzo o meu segundo produto da fotossíntese, que é o carboidrato. Tá ok? Então na fase clara eu vou produzir o oxigênio, tá? Então se eu pegar aqui os primeiros componentes da minha reação, o primeiro reagente é a água e o primeiro produto é o oxigênio. Tá? Então água e oxigênio, eles estão presentes na fase clara. Eu tenho a água e o oxigênio. E o segundo reagente e o segundo produto estão na fase escura. Então, por meio do CO2, junto com ATP e NADPH que foram produzidos na fase clara, eu vou produzir o carboidrato, a glicose. Tá ok? Ficou claro para vocês? Então, assim, essa parte, ela está bem resumida. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre isso, saber detalhadamente o processo, peguem um livro didático e deem uma estudada, que eu resumi muito bem o que acontece. Então, basicamente, a luz excita a clorofila, ela perde um elétron, esse elétron vai gerar ATP para a fase escura. Para completar essa molécula que ficou com um vazio, vai ocorrer a fotólise da água, liberando o oxigênio e hidrogênios, formando o NADPH. O NADPH e o ATP junto com o CO2 vão formar o carboidrato. Beleza? Então vamos fazer um resuminho aqui para a gente entender. Então na fase clara, qual que é o reagente que está entrando na fase clara? Vamos olhar a nossa equação. O primeiro reagente que entra na minha fase clara é a água, tá ok? Então eu tenho na fase clara a água entrando e saindo qual produto? O oxigênio, tá ok? Então o primeiro reagente é o primeiro produto. Tem o oxigênio sendo liberado na fase clara, tá ok? E tudo isso por quê? Por conta da incidência de luz, tá ok? Então a luz excita a clorofila e vai ocorrer todo o processo da fase clara. A gente viu que na fase clara vai ocorrer produção de algumas moléculas que vão ser utilizadas na fase escura. Então aqui vai produzir ATP, que está aqui, que vai ser consumido na fase escura, e também o NADPH, que vai ser consumido na fase escura. E aí, na fase escura, qual é o reagente que está presente? É o CO2. Tá? Então, tem o CO2 presente na fase escura, que está aqui. E qual é o produto? Eu tenho a glicose, o carboidrato, C6H12O6. Beleza, pessoal? Então esse é um resumo da fotossíntese. Isso aqui é bem interessante, vocês podem pegar, fazer uma folhinha, colar aí na parede do seu quarto, porque é um resuminho interessante das etapas da fotossíntese e que aparece muito nos vestibulares. Então, detalhadamente, a fotossíntese é isso daqui, tá? No entanto, o que você de fato precisa saber é esse resumo das etapas da fotossíntese. Beleza? Vamos fazer exercício para a gente fixar um pouquinho melhor essas etapas, para entender um pouquinho melhor o que é a fotossíntese? Vamos lá? Bom, pessoal, para fechar a nossa aula de hoje, eu trouxe um exercício da VUNESP que resume bem alguns conceitos que a gente viu na nossa aula. Então o exercício diz o seguinte, observe o gráfico, então ele mostra um gráfico de processo de metabolismo energético. Então aqui eu tenho um gráfico que em verde está mostrando a respiração e em vermelho está mostrando a fotossíntese, ambos relacionados à intensidade de luz. Então, o que pode variar com relação à intensidade de luz? A fotossíntese. Quanto mais luz eu tenho, maior a taxa de fotossíntese. E quanto menos luz eu tenho, menor a taxa de fotossíntese. A respiração vai ser sempre constante, como a gente viu na nossa aula, beleza? E aí aqui ele separa três momentos. O momento 1, que é esse daqui, o momento 2, que é esse momento aqui, e o momento 3, beleza? Aí pergunta assim, item A, qual é o gás que é produzido em maior quantidade no momento 1? Então, no momento 1, eu tenho a taxa de fotossíntese baixa, tá? Então, a taxa de fotossíntese é baixa e a taxa de respiração é alta, tá ok? Então, o que eu tenho em maior produção de gás aqui? A fotossíntese, ela produz o oxigênio, a respiração produz o CO2. Então, eu tenho no momento 1 uma maior taxa de CO2. Por quê? Porque a respiração é maior que a fotossíntese. Então, no momento 1 eu produzo CO2. Por quê? Porque a respiração é maior do que a fotossíntese. Tá certo? Concordam? Item B. Se a gente mantivesse essa planta no momento 3 aqui, ó, que é esse momento todo aqui. Se a gente mantivesse uma planta no momento 3, por que ela cresceria? Vamos entender. Eu tenho a respiração no momento 3 menor do que a fotossíntese. Então a respiração está aqui, a fotossíntese está aqui. Então a taxa de fotossíntese é maior do que a taxa de respiração no momento 3. Logo, ela acumula oxigênio e glicose, tá ok? Permitindo que essa planta
realize outros processos metabólicos para gerar energia e também para acumular, para armazenar essa energia e gerar um pouco de biomassa, tá ok? Então, essa condição em que a fotossíntese é maior do que a respiração, ela permite o crescimento da planta. Então, por que a planta cresceria se ela se mantivesse no momento 3? Porque a fotossíntese é maior que a respiração, produzindo mais oxigênio e glicose, tá ok? E por que ela não cresceria se sob essa planta fosse incendido a luz verde? Então, como a gente comentou na aula, a luz verde é uma luz que ela é pouco absorvida pela planta. Por quê? Porque a planta é verde, a clorofila é verde, então ela vai refletir esse comprimento de onda, tá? Então, como ela reflete esse comprimento de onda, pouca luz é absorvido e, consequentemente, pouca fotossíntese é realizada. Beleza? Pessoal, ficou claro? Então é um exercício bem bacana, ele é difícil, tá? Um exercício difícil, tá? Pode ser considerado aí um exercício difícil e resume muito bem tudo que a gente viu na nossa aula. Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham entendido o processo de fotossíntese. Na plataforma vão ter alguns exercícios aí para vocês resolverem, beleza? E é isso. A gente se vê aí numa próxima aula. Até mais!